Então, irmãos, o povo não acredita na palavra. Então, infelizmente, é isso aí. O que pregamos agora, provamos na Escritura. A decisão da pessoa ligada à igreja precisa acontecer rapidamente. Tá? Quem está ligado à igreja precisa decidir rapidamente. Talvez não resta mais tempo. Tá? A religião está se afundando. Não deixá-la, perecerás também. A Bíblia Sagrada diz: sai dela, povo meu. Para ser chamado povo de Deus, precisa conhecer a Bíblia. Portanto, a igreja é o recinto profético que cairá tragicamente. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então é isso, irmãos. A situação é essa daí. Sai dela. Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote eterno. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Pai, bondoso Senhor dos exércitos, amado, santo, único, soberano, verdadeiro, Deus poderoso, por Tua palavra, Senhor, estamos reunidos mais uma vez para aprendermos a Escritura Sagrada, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, em nome do eterno Deus poderoso. Eu te peço, meu Senhor, para a glória do Teu bendito nome, em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno, te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glorificado seja Deus. Apocalipse 7:9 diz a palavra de Deus: depois destas coisas, olhei e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Deus, a honra e a glória para todos sempre. Tende misericórdia, somos sacerdote Jesus, vem falar conosco. Amém, Senhor. Talvez você pergunte: a igreja não será levada? Faz a obra, meu Deus. Pela palavra de Deus. Agora, se alguém fabricou algum livro no quintal, uma música mais diferente, pode ser que possa alimentar essas coisas. Mas quando eu estou passando um momento difícil, não tem igreja. Eu resolvo o meu problema. Quando eu estou desviado, as coisas pioram para mim. Quando eu volto para a igreja, as coisas melhoram. Peraí, você confia isso em base de salvação? A salvação do ser humano, ela é tão milagrosa que ela se revela no momento mais difícil da nossa vida, não nos momentos bons. Não é quando estamos no momento bom que somos revelados, ou que temos aí um ponto, ou caminhamos para o céu, ou estamos na fileira do arrebatados. Não. Os momentos mais difíceis é que nos revela quem somos perante Deus. Glórias a Deus. As provas recheam. Eu não estou falando daquelas provas contínuas. A gente conhece pessoas que já tem 30 anos, está numa prova, não sei nem quando começou. Eu conheço pessoas de 30 anos. Até hoje nunca saiu dela. Tem misericórdia, meu Pai. Isso aí é pecado escondido. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A igreja não será levada. Você que está aí acompanhando, eu quero dizer para você. Você já leu esse versículo, capítulo 7, versículo 9? Você sabe o que significa a palavra? Uma multidão na qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Isso aí não é
trajando vestes brancas. Noiva. Ah, mas o céu todo mundo tem vestes brancas. Mas aqui, marcou aqui, afirmou aqui. O céu tem vestes brancas, a gente sabe disso. Se não tivesse afirmado, ok. Mas ficou, fez questão de firmar. Firmou aqui, trajando vestes brancas. Glória a Deus. Foram os arrebatados. Para começar, para dar um ênfase para você estudar a Bíblia junto conosco, conforme eu falar um versículo aqui. Você sabe que a igreja não está e nem nunca vai entrar em todas as nações? Não está, não vai, e cada dia está perdendo terreno. Cada dia está perdendo terreno. Felizmente, para muitos, para mim, não faz mais e nem menos. Eu preocupava muito quando eu não via nenhuma saída e eu lesse um versículo desse. Eu me preocupava muito se eu olhasse para o mundo e não tivesse uma saída e deparasse com um versículo desse revelado. Eu ficaria preocupado. Por que eu ficaria preocupado? Ou então seremos arrebatados ou temos saída. Diferente de agora, as tribos dos filhos de Israel estão aí para socorrer as pessoas que ainda pensam no glorioso arrebatamento. Glória a Deus. Porventura, há como provar que a igreja não subirá? Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo e que você pode fazer para mim. Nós não estamos aqui para fazer cabeça de ninguém, nem convencer ninguém. Nossa finalidade é alertar, mostrar, orientar. Cabe cada um aceitar ou não. Ninguém é obrigado a aceitar. Também não pode reclamar quando as coisas não forem bem naquele dia. E outra, tem dois Jesus. Você aceita um Jesus. E quando esse Jesus que você aceitou não der conta de fazer o que você quer, e depois você querer blasfemar do sumo sacerdote Jesus, não, nós tribos de Israel não aceitamos. Hoje nós estamos oferecendo o sumo sacerdote Jesus. E você não quer. Tá? Você prefere ficar com a igreja, quem sabe lá o que a igreja professa. Eu não quero nem trabalhar com isso. Mas na hora do momento difícil você vai reclamar do Criador. O Criador é Criador. Jesus que caiu do céu é uma coisa. Tem um Jesus que veio do céu e tem o outro que caiu do céu. Tá? Então, você fica aí na posição aí, tá? O Jesus que caiu do céu, ele é perigoso, tá? Ele é perigoso. Ele está levando, ele vai levar, no Brasil ele vai conseguir levar aproximadamente, os que vão aderir às tribos de Israel é muito pouco, de 84% que temos no Brasil, que vai aderir, sei lá, 1%. Ele vai conseguir levar 83% dos crentes no Brasil, tá? A asa da águia, tá? O Isaías fala que é a asa da águia, né? Então, quer dizer o quê? Um povo que está perto de ter uma posição. Louvado seja Deus. Porventura, como provar que a igreja não subirá? Para as pessoas convencidas, ela será arrebatada. Inclusive acho um tanto agressivo esse meu valor. Então, irmãos, as pessoas acham agressiva essa palavra que estamos falando. Mas temos versículos bíblicos aí que vamos ilustrar para você abrir sua mente. Tá? Alguns por falta de conhecimento, porque a Bíblia fala que o homem erra por lhe faltar conhecimento, diz que aqui o povo aqui tem mente lavada. Não, não é a mente, é o corpo completo, tudo no sangue do Cordeiro. Tá? Ninguém tem a mente lavada, não tem o corpo completo. Né? Jesus queria lavar o pé do Pedro, Pedro falou, não vai lavar meu pé não. Eu estou lavado, não, você não lava os pés, porque você está lavado. Você está lavado, né? Você está limpo. Né? Sua mente, seu corpo, só falta só os pés. Né? Então eu venho falar com você, mas essa palavra aí, eu respondo para você dentro da Bíblia. Né? É isso aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bem sabemos que reage diferente quem possui mente aberta para aprender. Mente aberta está pronto para aprender, tá? Glórias a Deus. Percebe-se que o sistema tradicional
mantiveram uma palavra acerca da igreja. Com ela, enganou a maioria da terra. Tá? Foi o versículo que nós lemos aqui. Enganou a maioria da terra. Tá? Por quê? Porque o ser humano, irmãos, não sabe outra coisa, não conhece outra coisa. A gente não pode levar no extremo, porque eles não conhecem. Até posso dizer, devido ao tempo que já estamos em vigor, já é uma falha nossa, necessidade de não ter conhecimento das tribos de Israel. É uma falha nossa. Né? Mas aqueles que estão chegando aí, que estão ouvindo a palavra, vão chegar ao conhecimento, tá bom? Em primeiro lugar, a igreja não respalda na antiga aliança. Né? Você pode procurar, você encontrar aí. Você pode encontrar um tabernáculo, você pode encontrar lá, mas você não vai encontrar a igreja em si. Bom? Glórias a Deus. Ainda que alguns dizem chamar tabernáculo de forma como interpretam, não representa nada. Tá? Não representa nada. Guarda esta palavra. A igreja não está na antiga aliança. Viu? Guarda essa palavra aí. Você está em casa, você está me ouvindo. Guarda essa palavra, tá bom? Ao contrário das tribos dos filhos de Israel, que muitos repudiam, está a igreja, que não vemos escrita no muro da cidade santa. No registrado, só aparecem 12 portas com os nomes tribos dos filhos de Israel. Tá? Agora eu vou te falar uma coisa. Você tem coragem de seguir um tipo de crença e não dar entrada para a cidade santa? Tem coragem? Por exemplo, você até ganhou uma casa, mas não te deram uma chave principal da casa. Então, eu não vi a casa. Se alguém não me deu a chave, porque certamente eu não sou ainda o dono, na verdade, não sou o dono ainda. Se eu quiser entrar, eu tenho que quebrar a porta, quebrar a fechadura, que não é o certo a fazer. Agora, como é que você conhece uma crença, um tipo de crença? Ô pastor, Jesus é a porta. Sim, você está entendendo que Jesus é uma porta material. Isso que você está entendendo. Ele é uma porta material, tá? Ele é uma porta material, dizemos assim, que lá no céu espiritual, mas tudo bem, material. Se ele é uma porta, porta sobre porta. O que você entende de colocar uma casa dentro da outra casa, passando pela porta? A casa tem porta. Aí você pega aquela casa e coloca dentro da outra casa, passando pela porta. Tem como? Tem como fazer isso? Não tem. Agora, como nós explicamos isso? Cristo é a porta? É a porta, sim. O sumo sacerdote é a porta que nos ensina, tá, como passar para o lado espiritual. Mas, na verdade, nós temos uma porta para passar. Tanto que a palavra fala que Cristo é a porta. E quando você chega na porta da cidade santa, você encontra 12 portas. Então você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Cristo é a porta material. O próprio Cristo passou pela porta de Judá. Porque ele é leão. A tribo de Judá. A tribo de Judá. Então ele passou pela porta. Tá? Então, glórias a Deus. Vamos ouvir aqui agora se o céu, a cidade santa, tem mesmo 12 portas ou se tem uma porta com uma igreja. Tá? 21, 12 de Apocalipse. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Daí, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, certo? Então você vê que na cidade tem 12 portas. Não se engane, não tem 13 portas. Você não encontra nenhuma fresazinha marcada em cima, igreja, tá? Para representar aí esses 84% desse povo da igreja. Não tem nem sequer uma fresazinha para esse povo passar. Não tem.
Glória a Deus. Ah, mas chegando lá eu vou ser trigo de Israel. Aí é complicado, né? Desse jeito aí, o macumbeiro vai ficar injusto, porque na hora da morte, na hora que olhar, todo mundo quer converter, não é? Quem, na hora que vê o lago de fogo, quem quer ir para lá? Ninguém quer ir para lá. Então, se Deus fazer isso com a igreja, Ele vai ter que fazer com o macumbeiro levar para o céu. Caso contrário, fica Deus injusto. Caso contrário, Deus faz acepção de pessoas. Certo? Mas é isso que Deus é? Injusto? E faz acepção de pessoas? Não. Tá? Então não existe. Tá? Você não pode seguir um tipo de crença que você não vai até o fim. Você não pode. Tá? Eu fiz isso porque eu não conhecia. Tá? Quando Deus nos revelou essa palavra para levarmos o conhecimento, tá? Hoje nós seguimos uma crença que passa pelo mundo. As 12 portas estão baseadas nas 12 tribos de Israel. Então uma delas vamos passar. Não queira saber qual é a porta que você vai passar. É só nas nuvens que o Senhor vai dar um nome escrito na nossa testa, que só nós e Ele mesmo que vai saber. Que nome é esse? É o nome da porta que eu e você vamos passar. Nas nuvens. Tá? Agora, talvez tenha irmãos aqui, nós estamos aqui, talvez nós temos irmãos aqui de 12 tribos. Tem irmãos aqui que vai rodear a cidade. 3 portas para o leste, 3 para o sul, 3 para o norte, 3 para o oeste e formando a 12. Tá? A cidade é quadrada. Glórias a Deus. Caso a igreja fosse devidamente aprovada, como seus adeptos dizem, a entrada naquela cidade santa seria única, como eles anunciam. Tá? A entrada na cidade santa seria única. Tá? Então, se a igreja deveria entrar, a entrada seria uma só. Se a entrada fosse uma só, como eles dizem, aí sim. Não tem nome em cima da porta, não tem nada. Então, passa a igreja, passa centro de macumba, passa tudo. Tá? Mas pregar a palavra de Deus, ensinando errado, queridos irmãos, você pode entrar no que for, você segurar nesse versículo aqui, você sai da igreja. E você não vai ficar num lugar que você não chega até o trono de Deus. E a igreja não tem como chegar no trono de Deus. Não tem como. O trono de Deus não está para lá de fora da cidade, está para lá de dentro da porta. Tá? Não tem como. Por isso eu digo que não será arrebatada. Será que Jesus vai arrebatar alguém para largar lá de fora do muro? Não vai. Portanto, não será arrebatada. Pastor, mas e os que morreram aí, filho com o Senhor? Olha, é diferente. Cabe Deus julgar. Às vezes tem pessoas reveladas por Deus, como diz a palavra de Sardes, né? Que muitos andarão de branco, né, com o Senhor da cidade santa. Quer dizer o quê? Que morreram recebendo o sumo sacerdote eterno de Jesus Cristo. Embora nunca tenha falado com ele, porque quem é revelado, não precisa nem você falar. Agora, quem é revelado, você fala, prega, mas continua pecando, porque não é revelado. Mas quem é revelado, ele não precisa nem ouvir a primeira vez. O Espírito de Deus vai acusar ele, só vai acusar, né? Porque ele é revelado. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, amém? Como anuncio, assim todos entrariam facilmente. Percebeste que acontece diferente? O povo de Deus ficará na ordem. Que é a ordem? As tribos. Cada porta tem uma tribo, então todo mundo na ordem. Tá? Por isso o sumo sacerdote Jesus a preparou para nós antecipadamente. Tá? Então ele preparou antecipadamente essa cidade justamente para isso, tudo na ordem. Tá? Agora no lago não, no lago é por baixo, por cima, pulando a cabeça do outro, enviando aquela coisa toda. Agora a vantagem é que ninguém vai abraçar ninguém no lago de fogo, tá? Ninguém vai abraçar ninguém lá. Tá? Não vai chutar ninguém. Será por quê? Né? Ninguém vai abraçar ninguém vai chutar ninguém vai empurrar ninguém. É, pastor, todo mundo é bem educado. Glória a Deus. Lago de fogo, ninguém vai chutar ninguém vai empurrar ninguém vai abraçar ninguém. Tá? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque lá serão lançados, amarrados, pé e mão. Tá? Amarrados, pé e mão. Glórias a Deus.
O povo de Deus ficará na ordem. Agora, examinando a palavra, conclui que naquela cidade há ordem. Por isso o sumo sacerdote Jesus preparou para nós antecipadamente. Vamos ver o versículo bíblico? Evangelho de João 14:3. Aleluia. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Glórias a Deus. Então, ele foi preparar antes. E está tudo preparado. Porque tudo está na ordem lá, tudo bonitinho. Eu sabia que o diabo não gosta que a gente fala essa ordem toda. O diabo gosta que a gente trata o céu como pulando em cima da mesa, fazendo aquela coisa toda, né? Mas aqui nós pregamos que o céu é, tá? Não é um céu fictício aí, que é tudo bagunçado não, tá bom? Louvado seja Deus. Na cidade de Deus se comenta que após o arrebatamento estará diante do trono um incontável número de pessoas vindas das nações. Alguns dizem que esta multidão não será pós-arrebatamento. Essa multidão que não dá para contar, alguns dizem que não será pós-arrebatamento. Sabe por que falam isso? Agora eu digo, fala que não é pós-arrebatamento. Fala para mim outro evento que tenha outro povo que não dá para contar dentro da Bíblia que não seja do arrebatamento. A pessoa chegou para mim e disse: pastor, o Evangelho Eterno não é para agora. É para quando? É para quando? Ninguém consegue provar. Já aconteceu? Sim. Quando o Evangelho Eterno vem, algo acontece, né? Algo acontece. Então, vamos ver aqui, amados irmãos, vamos entrar aqui, tá? Então, esse povo está pensando no arrebatamento, tá? Esse grupo aí não será o arrebatamento, tá? Agora, não tem outro povo que não seja do arrebatamento com um número tão grande que não dá para contar. Não tem outra época, outra data, outra comemoração diante do trono que marca isso. Na criação, não tinha homens ainda. Os anjos caíram. Pelo contrário, os anjos que tinham perderam o seu lugar. Quanto mais? Jó, os filhos de Deus foram ter no céu. Não era essa multidão toda. Quando? Quando Jesus veio à terra, também não se conta, porque a própria palavra diz que os eleitos estavam presos em cadeias. Também não era. Quando? Não é pós-arrebatamento? É quando então? Só que esse ponto de interrogação ninguém consegue quebrar ele. Mas eu estou aqui junto com os irmãos para dizer que é pós-arrebatamento. Por que as pessoas não querem dizer que é pós-arrebatamento? Porque lá na frente tem um versículo que diz assim: esses são os que vieram de grande tribulação. Que na Bíblia feita, mudada pela editora atualmente, diz que veio da grande tribulação. Bom, se veio da grande tribulação, o que o Espírito Santo está fazendo agora que não temos o mundo inteiro redimido? Se 7 anos vai ter um grupo que vai se salvar que não dá para contar com Maria do Mar. E nós aí com 2000 anos aí, e o Espírito de Deus não fez o trabalho. Então quer dizer que esses pregadores que dizem ser pregadores farão a obra milhares de vezes mais que o Espírito Santo? Ou nós podemos falar isto, que essa palavra da grande tribulação é uma palavra de blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é a verdade, tá? Queridos irmãos, o sumo sacerdote Jesus é tremendo. Amém? Entre comigo na explanação bíblica. As portas do muro permanecem fechadas e os mortos em Cristo estão no paraíso, no lugar reservado por Deus, tá? Não é na cidade santa. Aqueles portões se abrirão uma vez para entrar a noiva do sumo sacerdote Jesus. Depois serão novamente fechados, tá? Eu não sei por onde que essas pessoas que estão sendo arrebatadas ao céu estão passando.
Eu sei na fresazinha que diz que a igreja vai passar, né? Ou então pulando um muro e 144 côvados de altura. Ou mesmo, traduzido em nossa metragem, 67 metros de altura. A vida está pulando o muro, né? Até esse momento, ninguém subiu ao céu, apenas o que desceu. Tá? Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É o mesmo que desceu. Ninguém mais subiu ao céu. As portas serão abertas uma vez e serão fechadas. Não vão ficar expostas para todo mundo. Tá? Não vão ficar expostas, não. A expressão que Jesus levará à igreja não existe nos originais, tá? Que está lá guardadinho no Vaticano, tá? Não existe nos originais. Não existe. Se você pegar os versículos bíblicos que nós estamos lendo aqui comprovando, você vai ver que não existe, tá? Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que Jesus arrebatará a igreja. Nem Constantino, que é o fundador da igreja, conseguiu colocar isso na Bíblia. Tá? Nem ele conseguiu colocar isso na Bíblia. Tá? Agora digo, será levado algo que apareceu na história ou a noiva comprada com o sangue de Cristo? Alguém se intitula igreja no rótulo latim? Irmãos, existe um segredo. Claro que se você for pesquisar na internet, você vai ver que é uma santidade, né? Porque a maior igreja, ela é igreja. Então, ninguém vai colocar a cara aí de colocar um site que busca para colocar e dizer que é X, quer dizer que é isto, né? Mas mediante o que a gente está estudando aqui, a igreja não representa algo bom. Não representa, tá? Glórias a Deus. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, Deus deu a lei para Moisés. Deu a lei para Moisés? Muito bem. Então Deus deu a lei para Moisés. Então a lei é santa. A lei é santa. Então, a lei de Moisés? Muito bem. Então, onde foi que Deus deu a lei de Moisés? No Monte Sinai. Muito bem. E o apóstolo Paulo é homem de Deus? É homem de Deus. É. Tem muitos livros dele aqui na Bíblia, inclusive o livro de Gálatas. Muito bem. E no próprio livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz claro para nós: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, Moisés recebeu maldição. Então quem deu para Moisés é maldito? Paulo é homem de Deus. Moisés é homem de Deus. Recebeu a maldição. Paulo falou que Moisés recebeu a maldição, segundo eles. Então vocês perceberam que a igreja está bem fora dos padrões bíblicos, dos padrões espirituais, dos padrões de salvação? Ninguém sabia disso, né? Querem me silenciar, querem me parar. A hora que o meu sacerdote Jesus dizia: para e para mim. Glória a Deus. Não tem homem nessa terra. Não tem homem nessa terra. Não tem demônio no inferno que passe por cima do sumo sacerdote Jesus e mande eu parar. Quem tem seus rabos presos, que coloque a barba de molho. Quem está preso, que coloque a barba de molho. A saída é consertar, mas quer alimentar erro e colocar na vida de todo mundo o erro? Não. Vai errar, mas sabendo: eu estou errando porque eu sei que eu estou errado. Porque o meu lugar não é salvação. Eu sou o contrapeso que balança, que quando termina a feira, termina tudo, aquele contrapeso vai pro lixo, não serve para nada, tá? Mas se você é da salvação, você vai fazer o que Paulo disse: sai dela, povo meu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se menciona
o grupo de Constantino precisa admitir que se cometa registros carnais, tá? Agora, como nós vamos falar que essas furadas enganosas são registros espirituais? Nunca! Nunca! Não é? Pastor, em 1990 a igreja era uma bênção. Que bênção! 1948 não era bênção? Em 1500 não era bênção? Pastor, todo mundo tinha doutrina. Tinha doutrina? Pra quê? Pra que essa doutrina toda? Se lá, quando Israel se torna uma pátria, deveria reunir todo mundo e dizer: olha gente, é o seguinte, nós somos igreja, mas vai acabar, viu? As tribos dos filhos de Israel estão chegando, tá? Aleluia. Se Deus estivesse no meio deles, eu teria certeza que o Espírito Santo falaria. Glória a Deus. Falaria! Porque o Espírito Santo só fala o que está escrito. E a própria Bíblia disse que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que o Senhor tem dito. Glória a Deus. Provado a doutrina de homem e o Espírito não sei. Jesus poderoso, Pai da alma. Que Deus tenha misericórdia. Está indo longe demais. Não fácil. Medo de morrer eu não tenho, porque eu sei pra onde eu vou. Chega pra mim e fala. Se eu tiver errado, 40 dias eu tô comendo formiga. Se tu não tiver, fala, vai no plano de saúde. Que 40 dias tu morre. Nós não estamos aqui brincando não, meus irmãos. Não estamos aqui brincando não. Não estou mandando ninguém acreditar. O Senhor me mandou, chamou para juntar escolhido. Não é para juntar quem não quer não. Porque eu sei que a porta larga vai passar muita gente. A porta estreita vai ser sim. Verdade? Oh, Deus Vamos lá. poderoso, Pai da alma. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando a igreja foi fundada em 325, pastor, ela foi fundada em Pentecoste. Quem foi que fundou? Veio um alienígena lá do planeta, não sei de onde, para fundar, pai? Agora, né? Agora eu estou soltando uma tese aí que é que Jesus é extraterrestre. Ei, misericórdia. Roma, embora está bem financeiramente, enfrentava conflitos quando adorava os deuses. Motivo porque os romanos se entregavam ao sumo sacerdote Jesus. Inclusive o imperador alegou isso para aderir às tribos dos filhos de Israel, e que mais tarde se extinguiu. Após isso, o império passou a maior crise da história. Oh, Deus poderoso, Pai da alma. Glória a Jesus. Quando eles clamavam os deuses, havia confusão. Porque o poder que emanava do Senhor nas tribos dos filhos de Israel era tão grande que trazia confusão aos deuses romanos. Deus Adoração, porque senão eles não vão saber. Daqui a pouco está adorando a mão do Deus, pensando que é os pés. Apocalipse 3:8. Glórias a Deus. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém a pode fechar. Tente pouca força, guardar a minha palavra e não negaste o meu nome. Agora resume o versículo aí. Ninguém pode fechar tendo pouca força. Explicado. E isso surgiu aqui na história. Com força grande e fechou a porta. Quem? Constantino, imperador de Roma. Que gosta, mas porque quando a gente explica, mostra essa realidade aí, está falando do meu fundador da minha igreja. Ou porventura no templo dos apóstolos, Sinédrio, alguém fechou a porta? Alguém fechou a porta no templo do Sinédrio? Quando foram eles cheios do Espírito Santo, alguém fechou a porta para a igreja ser fundada? Ou
qual Cristo tinha subido e apresentado as tribos dos filhos de Israel e os irmãos pregavam o sacerdócio à terra? Era. Hein? Vamos lá. Mas a obra de hoje. O desejo pela fama fizera aquele imperador inspirar a pintura do Jesus cabeludo e de barba grande, a venda de terreno no céu, e até tornou-se inferno lugar atormentado. Ah, pastor. O Jesus de barba grande. O que foi que o Paulo falou lá no Coríntios? Vamos ter cabelo grande, não tem honra nem na própria cabeça, né? É o rosto, a mulher tem cabelo crescido, né? E o homem cabeludo não tem honra nem na própria cabeça, né? É, meu Deus. Será que Paulo tinha cabeludo? Já pensou se eu pregar aqui contra a bermuda, contra o calção, aquela coisa toda, e sou lá de calção de casa? Hã? No paixão. Hã? Já pensou as irmãzinhas pregar contra a minha saia, contra a pintura, o arranca-couro da cara? E daqui a pouquinho, as irmãzinhas arrancando o couro da cara e jogando um carvãozinho por cima? Hã? Já pensou? No paixão. É? Deus, que coisa feia do mundo, hein? Fazer tropeçar os outros, hein? Sabia que quem faz tropeçar uma alma é 7 vezes mais o castigo dele? Além de ficar sem castigado, é 7 vezes mais. Glórias a Deus. É, irmãos. O Jesus de cabelo grande, barba grande, foi de Constantino que inventou lá os pintores do templo lá dele, lá, sabe? Inventou lá. Talvez o ismaelita lá tem cabelo grande mesmo. Cabelo grande, barbudo. Ah, pastor, mas o judeu tem barba grande, cabelo grande. Mas a Bíblia fala que eles passavam navalha na cabeça. Só teve 2 homens que não passou navalha, claro. O outro quebrou a regra, né? Foi Samuel. Mas todos passavam navalha. Então certamente cortava baixo. Ah, mas o judeu é assim. Não, o judeu eu vou dizer que também. Mais social como nós temos também um sistema romano também no meio, né? Mas a barba não era escandalosa, como você vê aí, irmãos. Ah, pastor, sobre o cabelo é a barba de Arão, né? O óleo inicia sobre a barba de Arão. Ninguém está falando que não tinha barba no céu. Tinha. Não essa coisa aí. Inferno. Paixão. O inferno é sepultura da Bíblia. Não é lugar atormentado. Tá? Lugar atormentado chama-se segundo céu. Então tem uma porta. Pastor, que é segundo céu. Porque Satanás morava no céu. Deus não podia criar inferno para Satanás. Deus deveria criar um céu para Satanás. Porque ele era anjo, é honra. Caído, mas é anjo. Então teria que criar um céu. Verdade, verdade. Por isso fala segundo céu, tá? Porque tem o primeiro, que é esse espaço que nós conhecemos. O segundo, que é o trono de Satanás, que é a região celestial, que em Efésios fala lá sobre ele. E o terceiro, que é o paraíso, e o quarto, que é o trono de Deus. Porque quando fala que tem o terceiro céu, certamente existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tá? Louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Esse é alguns itens foram a gota d'água para revelar a nova crença. Ela inventou esses itens aqui e houve essa nova crença aí que surgiu, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Que depois foi maquiada no pós-reforma, tá? Que depois essa crença aí que surgiu em 325, depois foi maquiada no pós-reforma. Por isso que fala, eles chegaram mais perto de Deus. Por isso que fala dos ramos lambuzeiros que se foram enxertados na videira ou na oliveira. Por quê? Porque alguns realmente se salvaram, porque era o enxerto da oliveira, né? Irmão, não trate uma coisa com outra. O enxerto é uma coisa, e você ser um galho já da videira é outra coisa, tá? Louvado seja Deus. Na verdade, esses nunca enganarão pessoas sábias na Bíblia e entendidas na história, porque são preparados com Deus.
Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A conversa é tão bem falada, tão bem recheada, esse bolo é tão bem feito, que até escolhido olha e fala: será que estão certos? Então, nós temos que firmar nessa palavra, tá? Ficou aí, bem acessado, viu? Todas as nações pós-arrebatamento estarão perante o trono de Deus. Aí não aparece a igreja arrebatada. Ela não entrará em todas as nações, porque o regime ditatorial prevalece. O que é regime ditatorial para as pessoas que não têm conhecimento? País de ditaduras, tá? País que tem aí, que não entra evangelho. Tem país, pastor, tem a Coreia do Norte, atualmente temos a China, temos Paquistão, Afeganistão, Oriente Médio, né? Muitos países, agora já está indo para 25 países. Segundo o milagre que disseram que ia cair para todo mundo virar capitalista para entrar o evangelho, aumentou. E provavelmente vai aumentar mais. Agora a Suécia, que é o berço, que o evangelho que está aqui no Brasil hoje, ele veio da Suécia. E o que aconteceu na Suécia? As Bíblias foram queimadas sábado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. E então, quem será aquele povo que representará as nações afinal? Quem anunciará aos povos da terra será os 144 mil, tá? Glórias a Deus. Por eles, o Evangelho eterno será anunciado nos países sem as autoridades perceberem. O anjo do Senhor os selará e os guardará. Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Quando o anjo entra no país, não é ninguém enviando nada para lá não, tá? Não é ninguém enviando para cá, para lá, nada. O anjo vai lá, sela aquela pessoa, começa a pregar. Uma pessoa que houver naquele país que se entregar ao sumo sacerdote de Jesus, aquele país já completou o que a Bíblia disse, já tem arrebatado, tá? Porque todas as nações têm que ter arrebatado, não fala quando, para vir a todas as nações, tá? Glórias a Deus. Não existe joguinho onde países se tornarão capitalistas para a igreja entrar. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não promove jogos e nem transforma a sua obra em magia. Tá? Tudo, a obra de Deus, é tudo no meio natural e espiritual. Nada de magia. Tá? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conta com meios naturais e espirituais para surpreender os homens, tá? Então, meus amados irmãos, nada de magia, tá? Você prega uma Bíblia onde Deus é mágico, não existe, tá? Tem gente que espera arrebentar a vida para depois pedir oração, achando que Deus é obrigado a lhe atender na hora que ele pedir. Talvez Deus não vai nem ouvir, sabe por quê? Porque ele não quer, ele quer arrancar o couro, ele quer arrancar a casquinha de Deus. Deus não é menino, Deus não é moleque, não, ele é Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Até agora, nada mudou nos regimes pelo mundo, certamente tudo seguirá. O fato é que Deus preparou meios para manter a sua vontade ativa. Como já provado, para muitos, a igreja não será levada. Acreditar nisso é uma ilusão perante um povo que pouco acredita na palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, o povo não acredita na palavra. Então, infelizmente, é isso aí, tá certo?
Louvado seja Deus. Infelizmente é isso aí. Glórias a Deus. O que pregamos agora, provamos na Escritura. A decisão da pessoa ligada à igreja precisa acontecer rapidamente. Tá? Quem está ligado à igreja precisa decidir rapidamente. Talvez não resta mais tempo. Tá? A religião está se afundando. Não deixá-la, perecerás também. A Bíblia Sagrada diz: sai dela, povo meu. Para ser chamado povo de Deus, precisa conhecer a Bíblia. Portanto, a igreja é o recinto profético que cairá tragicamente. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então é isso, irmãos. A situação é essa daí. Sai dela. Está sempre escrito na Bíblia, ninguém falava isso, porque não era a hora. O Evangelho Eterno chegou agora. Tá? É o tempo do Evangelho Eterno, é agora. Não era aquele tempo. Não. Enquanto a Ásia Menor, a carta de Laodiceia, estava agindo, era o tempo dela, nada disso foi revelado. A gente lia e tudo passava em branco. Nada disso foi revelado, né? Glórias a Deus. Algumas pessoas, embora entendendo a mensagem de Deus, ainda dizem: a igreja não é tribo dos filhos de Israel, mas sempre cumpre seu papel, ensinando boas maneiras. No entanto, ela participa do sistema. Tá? Não é tribo de Israel a igreja? Não é tribo de Israel? Não, não tem nada a ver. Se a igreja fosse tribo dos filhos de Israel, você acha que eu seria um maluco de estar falando do sistema aqui? Eu vou falar do prato que eu como? Eu vou falar daquilo que eu estou comendo? Não. Eu não sou igreja. Eu não estou no sistema. Por isso eu falo. Quando eu estava no sistema, eu falaria? Não falaria. E você vai falar do sistema, comendo do sistema? Ninguém fala do sistema porque é escravo do sistema. Então não adianta você chegar a falar uma coisa e outra. Voltando no passado, quando a igreja foi fundada em 325, as tribos de Israel teve que cair. Por quê? E Constantino não chegou e falou: olha, eu estou fundando a minha igreja, as tribos de Israel vai seguir. Quem quiser ir para as tribos de Israel, vai. Quem quiser seguir a minha igreja, vai seguir. Por que ele não falou isso? Não, a primeira coisa que ele fez é arrancar o sumo sacerdócio das tribos de Israel, da boca dos irmãos, para não pregar. Tá? Só falar Jesus Cristo, mas os sacerdotes não. Tirou a nova aliança. Ó, vamos colocar graça. A palavra graça não é legalzinho. Tirou os mandamentos, vamos falar agora a lei. Tá? Então tirou tudo isso. Por quê? Eu não deveria deixar, olha, nós não pregamos o mandamento, nós pregamos a lei. As tribos de Israel pegam o mandamento, nós pregamos a lei. Ó, as tribos de Israel pegam o novo mandamento, pegam a nova aliança. Nós pregamos a graça. As tribos de Israel pregam o sacerdócio de Cristo, nós pregamos Jesus Cristo. Por que Constantino fez isso e seguiu as duas? Eu explico? Vamos lá. Tem um versículo na Bíblia que fala bem claro. E muita gente até dorme nisso. Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 7, vou mostrar para vocês um segredinho. A igreja é proibida de falar. Capítulo 7, versículo 13, diz assim, e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Tá? Vamos lá. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você quer que eu explique para vocês? Quando Jesus veio, deu um brado no Calvário ali, e seguiu as tribos dos filhos de Israel, a igreja não existia. Existia o sacerdócio, mas estava lá boiando já, estava acabando. O sacerdócio de Levi estava acabando. Tinha acabado, né? Mas eles, por causa do dinheiro, estavam alimentando aquilo lá ainda. Só existia naquele tempo a porta estreita. Ou você entra pela porta estreita, ou você não entra em lugar nenhum. Naquele tempo foi assim. Aí veio até 325, só existindo a porta estreita, não existia a porta larga. Aí em 325 até 2018, só existia a porta larga, não existia a porta estreita.
porque Constantino derrubou a porta estreita e fundou a porta larga. Aí, em 2018 para cá, é o cumprimento desse versículo aqui, porta estreita e larga. Agora estamos vivendo os dois tempos. Estamos na porta larga e a porta estreita ao mesmo tempo. Então, se você preferir ficar pela porta larga, você já sabe. Perdição. Se você ficar pela porta estreita, você sabe a salvação. Tá? Então, Aleluia, 2018 para cá, tem as duas portas. Porta estreita e porta larga. Tá? Vamos lá. Glória a Deus. Estamos caminhando aqui. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Agora as suas dúvidas serão esclarecidas. Se a igreja erguida depois obtém mesma postura perante Deus, por que destruíram a pregação de Cristo homologada no Calvário? Por quê? Se a igreja é a mesma coisa, por que destruíram? Pastor, mas as tribos dos filhos de Israel existiam, pastor? Ué, se você entrar no Tiago, capítulo 1, versículo 1, você vai ver Tiago falando sobre as tribos dos filhos de Israel lá dispersas, ou saudando elas. Ele estava saudando terreno, ele estava saudando territorial, ele estava saudando aquela montanha, ele estava saudando aquele rio. Não, ele estava saudando as tribos de Israel com os irmãos, tribos de Israel. Então, irmãos, essa realidade existia. Tiago é um apóstolo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos lá. Entendo o que digo. O que apareceu depois não foi aprovado pelo sumo sacerdote Jesus por ser oposto à verdade. Conclusão: a igreja não será arrebatada por causa disso, tá? Por causa disso. Quando deixaram de autenticar o sacerdócio eterno, baniram a nova aliança, o evangelho eterno, e fizeram todos esquecerem os pilares da salvação de Cristo. Tá? Fizeram todos esquecer. Então, se você fez esquecer, por quê? Porque agora é outra coisa. Então, agora estamos vivendo outra coisa. Então, vamos esquecer os pilares de Cristo. Assim deixou de existir a obra do Eterno na terra, aniquilando-a, como disse a palavra que seria. Hebreus 8:1. Atenção de Hebreus 8:1. Quer dizer o quê? Que essas tribos de Israel que foram aniquiladas, elas voltarão. Tá? Glória a Deus. Vamos ver? Vamos lá. Hebreus 8:1. Sumo sacerdote pobre, para sentar os céus abertos, contra a majestade. Nós temos o sumo sacerdote, então era professado sim o sumo sacerdote de Cristo. Era professado. Tá? Ninguém tem o sumo sacerdócio de Cristo sem professar ele. Ninguém tem. Então quem não professa é porque não tem. Quem não professa é porque não tem. Então quem tem, professa. Tá? Vamos Faz lá. a obra, meu Deus. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Então você vê aí a profecia, o Senhor falando algo presente e algo futuro. E este evangelho do reino, quer dizer, o evangelho que ele estava pregando, este que eu prego agora. Aí ele entra, será, futuro, pregado. Quer dizer, ele está falando que este evangelho do reino, que foi até 25, parou, será também voltado para pregar no futuro. E quando ele vira todas as nações, então virá o fim. Aí entra os 144 mil pregando o evangelho do reino, o evangelho eterno, a mesma coisa. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor disse o começo e o fim em apenas um versículo. Mas, será que as tribos de Israel voltariam? Hebreus 8:8. Repreendendo-os lhe diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conselho. Entendeu? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que tem na casa de Israel? De Israel. O que a casa é chamada? Tribo. Então dá-se o nome tribo dos filhos de Israel. Que Deus ia fazer um concerto com a tribo de Judá e com a tribo dos filhos de Israel. Glória a Deus. Hã? Dizendo o quê? Que viria dias que voltaria as tribos dos filhos de Israel. Quem é a casa de Judá? Jesus, o sumo sacerdote eterno. Quer dizer, voltaria novamente
novamente a ser proclamado o sacerdócio de Cristo novamente. Por que voltaria novamente a ser proclamado o sacerdócio de Cristo? Por quê? Porque havia cessado. E é o que estamos ouvindo. Cessou ou não cessou? Cessou. E agora estamos falando. Está voltando. Só temos nós? O mundo inteiro. Já foi 3 vezes esse canal hackeado. Em países diferentes. Sábado foi hackeado o meu canal. Deus mandou a mensagem justamente para a Suécia não fazer aquilo. Hackearam o meu canal. E o que aconteceu? Fizeram o que fizeram. As coisas vão ser boas? Não. Não vai ser boa. Né? Glórias a Deus. Os homens não aceitam a verdade porque aprenderam errado. Esse estudo está deixando muita gente pensativa, mas todos deverão saber que Deus não erra e nem aceita pessoas praticando engano. Os que interpretam mal a palavra para terem salvação nos últimos dias deverão unir aos 144.000 nas tribos dos filhos de Israel. Assim serão iluminados nesse sacerdócio eterno. Tá? Agora vamos ao versículo de lembrete para você ver que Jesus não criou absolutamente nada. Não fundou igreja, não fundou nada. Certo? João 5,31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ele veio falar o que o Pai já tinha determinado e falado. Amém. Tá? Então tudo tem que ter base no Antigo Testamento. Amém. Se não tiver base no Antigo Testamento, não tem validade bíblica. Tá? Não tem validade espiritual. E vou dizer de antemão, a igreja não tem base no Antigo Testamento. Faz a obra, Senhor Jesus. Deus Tá? poderoso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, quero agradecer pelo carinho, né, por termos estado juntos aqui. Né? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Amado Deus Pai poderoso, quero agradecer ao Senhor por tantas bênçãos do céu, ó Pai, por tantas maravilhas do seu poder, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu infinito, precioso amor celestial. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno, eu te agradeço por tudo, Senhor, pelo poder da sua digníssima e maravilhosa palavra, Senhor. Em nome do eterno, todo-poderoso, sumo sacerdote glorioso, eu te agradeço por tudo. Amém. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote glorioso. Amém? Vamos dar a bênção final. E que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos. Estamos juntos? Amém.